Paz, irmãos, esse assunto é tremendo, né? Eu tava deitado ali na cama e eu tive essa pergunta, veio essa pergunta a mim, né? Será que uma pessoa que fosse pega fumando na volta de Cristo, ela herdaria a vida eterna, mesmo crendo nele, né? Como eu disse aí, antigamente, várias pessoas fumavam, nem vou citar a época de Cristo, porque é claro que na época de Cristo o povo bebia e era vinho, era alcoólico, né? Como o apóstolo Paulo ele fala, não vos embriagueis com vinho. Não tem como você se embriagar com um suco de uva, né? Então era vinho mesmo que Jesus bebeu. Jesus foi chamado de beberrão e comilão, porque Jesus bebia e comia nos lugares onde ele ia. Ele era bem recebido nas festas, nas casas. O povo gostava dele. Quem não gostava deles eram os fariseus. Os fariseus não gostavam de Jesus porque ele dizia a verdade. A época dos pregadores como de Charles Spurgeon, que eu citei aí, que foi um dos maiores pastores batistas que a gente teve na Terra, um homem tremendo, eu costumo ler bastante sobre ele, e era um pregador que fumava charuto e na época era normal, ou seja, não era considerado pecado pela igreja uma pessoa fumar, era normal como uma pessoa tomar Coca-Cola hoje, ou comer uma pizza, ou jogar o videogame, era algo que era normal, que podia ser rotina pro pessoal ali, se reunia e fumava e conversava sobre Deus e orava. Era como a gente conversando sobre Cristo, tomar uma Coca-Cola no final do culto, era algo normal, não tinha esse peso de pecado. Depois foi instituído como pecado por causa dos estudos, comprovaram que fazia mal à saúde e tal, então virou pecado para a igreja. Mas não era. Então, será que essa pessoa que for pega fumando ou bebendo, será que ela herdaria a vida eterna? E eu respondo que sim. Essa pessoa pode sim herdar a vida eterna, porque como alguns irmãos disseram, a salvação não é por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer. É bom fumar? Não, não é bom fumar. Faz mal para a saúde. Não é algo que seja legal para um cristão, que seja hábito de vida, que seja algo que o cristão deva seguir, que deva ser ensinado. Porque nós sabemos que é algo viciante, que é algo que faz mal para o cristão, mas é algo que não vai te tirar a salvação, que vai te tirar a vida eterna. Se nós lemos aqui nos dois estudos que eu coloquei antes de fazer a pergunta, eu coloquei, não sei se vocês leram em Colossenses 2, vai falar para nós termos cuidado no 2:8, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não de Jesus Cristo. Tomar cuidado para que ninguém nos faça presa, por meio de filosofias, por meio de estudos, por meio de palavras, por meio de conversa fiada, pessoas que estudaram, que conhecem bem e que criam doutrinas humanas, doutrinas de homens e tentam colocar para nós seguirmos. O apóstolo Paulo fala, não tomem cuidado com esses, tomem cuidado com esse povo. Olha o versículo 16 que diz, ninguém, pois, vos julgue, pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou dos dias de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Agora o 18. Ninguém atue com arbítrio contra vós, afetando humildade, culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vamente pelo seu entendimento carnal. Pessoas que, eu vi isso, eu vi aquilo, Deus me revelou, Deus me falou aquilo, tal. Aí ele fala, ninguém atue contra vós com arbítrio, dizendo-se que são humildes, firmando-se em coisas que acham que viram, mas que na verdade são coisas carnais. Ou seja, nós não devemos estar atentos a essas coisas terrenas, essas coisas carnais, como muitas das vezes a religião ela tenta nos prender, tenta nos colocar fardos que são impossíveis do homem cumprir. Tem muita coisa que a religião obriga o homem a fazer que Cristo nunca mandou. Regras que a igreja coloca a homens que Jesus nunca deixou a sua igreja verdadeira.
Vamos ler o versículo 20 aqui, Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, quanto às regras desse mundo, por que vocês se sujeitam às ordenanças, como se vivessem no mundo? Tais como, não toque nisso, não prove aquilo, não manuseie isso, as quais todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e em culto voluntário. Até parece que é legal, parece que é bom, mas na verdade não é. Humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Ou seja, são regras que são colocadas pelos homens, mas que para Deus não tem valor nenhum. Para Deus não vale de nada. São doutrinas que a igreja aprendeu e que a igreja colocou e a gente guarda para satisfazer o nosso desejo anterior. Tipo assim, eu não pequei essa semana. Eu não fiz aquilo, estou em paz com Deus. Eu consegui não fazer aquilo que a igreja me proíbe. Estou em paz com Deus. Isso que está fazendo aqui, está falando aqui no versículo 23, que até parece que tem alguma sabedoria, que tem uma humildade, mas ela é fingida. Ela não tem valor nenhum no combate, na satisfação contra a carne. Aí ele fala aqui no 3, capítulo 3. Se, pois, fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ou seja, não se preocupe com essas coisas, com essas leis, com essas regrinhas que são os homens que colocam para nós seguirmos. Vamos nos preocupar com o alto, nos preocupar com Jesus Cristo, nos preocupar com o céu, nos preocupar com Deus. Deixe essas coisas na terra. Essas coisas da terra são banais, são carnais. Nós devemos não nos acabar, mas sim curtir a natureza. Nós devemos ir para uma praia, jogar uma bola, estar entre família, estar em comunhão. Não devemos nos privar, pois todas essas coisas foram feitas para nós, para os crentes desfrutar, e a igreja ela tenta segurar isso, corromper. Não façam isso, não toquem naquilo, não peguem nisso, e muitas das vezes nem é coisas que Deus ordenou na sua palavra. E para quem tem dúvida se essa pessoa vai ser salva ou não, eu faço outra pergunta agora para vocês. Se Jesus voltasse agora e te pegasse comendo um pão com manteiga, você acha que você seria salvo? Se Jesus voltasse agora e te pegasse comendo uma pipoca assistindo a TV, você acha que você seria salvo? Você pode até dizer que sim. Que mal que tem comer uma pipoca e que mal que tem comer um pão com manteiga. Se nós, pela ciência, nós pesquisarmos, nós vamos ver que a margarina ela tem um efeito tão prejudicial quanto o cigarro para o corpo. A pipoca com sal, com manteiga, tem um efeito